Para concluirmos a questão palestina, vamos fazer um levantamento de alguns episódios que foram positivos e outros negativos para a paz na região. Bom, então, dentre os episódios positivos, para o processo de paz, que seria um avanço realmente, tem em 2004 a morte do líder Yasser Arafat. Você pode falar assim, mas por que a morte de alguém é uma coisa positiva? Bom, para o processo de paz. Por quê? Muitos judeus israelenses consideram, certo, que Arafat é um criminoso, um líder de um grupo terrorista. Apesar que os palestinos sempre vão dizer, não, são ações guerrilheiras. Mas o fato é que se você teve um amigo, um parente que morreu por uma ação dessa, seja terrorista ou seja guerrilheira, depende da interpretação, você nunca vai perdoar, certo, esse homem por ter sido o comandante dessa organização durante boa parte da vida. Então, foi visto como um caminho para a paz, a morte de Arafat. Em 2005, a criação de um partido que já nem existe mais, o partido Kadima, partido de centro. Quem criou foi, na época, o primeiro-ministro Ariel Sharon, que conseguiu agregar lideranças contrárias ao chamado Likud, que é o partido radical da extrema-direita, partido religioso, que não quer saber de nenhum tipo de negociação. Ele conseguiu, dessa forma, neutralizar o poder do Likud nesse momento lá em Israel, tanto que quem vai suceder o primeiro-ministro Ariel Sharon é um moderado chamado Ehud Olmert. Bom, em 2006 aconteceu que esse homem sofreu um acidente vascular cerebral. Então o primeiro-ministro Ariel Sharon, ele ficou durante, se não me engano, uns 8 ou 10 anos em estado vegetativo, num hospital em Tel Aviv. Então, como que assim? Um AVC é uma coisa positiva? Porque a mesma situação. Se os judeus sempre viram Arafat como um monstro, muitos palestinos também sempre viram Ariel Sharon como um monstro. Afinal de contas, ele foi o comandante das tropas israelenses durante essa campanha que Israel promoveu no Líbano, chamada Paz na Galileia, os massacres de palestinos nos campos de Sabra e Shatila. Então, para os palestinos, Ariel Sharon, tá certo? É um ser abominável. Muitos diziam que ele era tão ruim que não morria porque nem Deus e nem o diabo queriam ele. Bom, mas o fato é que Ariel Sharon também, em 2002, tomou a atitude de construir um muro, ou de dar início à construção do muro. Então, nessa charge, aparece que ele, tá certo, em coma, e o seu cérebro no formato de um muro, tá certo, que ele estava planejando construir. Pois bem, então, são fatos que contribuíram para a paz. Além disso, o sucessor de Ariel Sharon, o senhor Ehud Olmert, dá um passo no sentido de cumprir o acordo de paz que havia sido assinado lá atrás. Porque Ehud Olmert é um moderado. Ele ordena a retirada de todas as colônias judaicas da faixa de Gaza, essa região vermelhinha aqui. No acordo lá de 93, o acordo de paz em troca de terras, Israel havia se comprometido que toda a faixa de Gaza seria entregue para os palestinos. Demorou 12 anos para que isso acontecesse, para que houvesse uma retirada total dos judeus da faixa de Gaza. Então, ampliando aqui o mapa da faixa de Gaza, essas regiões em azul claro e azul escuro são áreas de assentamentos israelenses. Então, essa retirada de judeus dessa região foi muito bom para os palestinos, mas muitos judeus radicais acharam que foi uma atitude não muito boa, tanto que o seu governo não vai durar muito tempo, vai durar até 2009. Lembrar que o parlamentarismo você se sustenta no governo enquanto tiver maioria no Congresso Nacional. Então, episódios positivos. Agora, negativos. O que seria negativo? Em 2006, quando a faixa de Gaza se torna uma região totalmente controlada pela Autoridade Nacional Palestina, os palestinos da faixa de Gaza elegem Ahmed Korei, que é do Hamas, ou seja, o nome dele pouco importa. O que importa é a sua ideologia, ou seja, ele é um membro, ele é um grupo radical que não quer nenhum tipo de negociação. Então, a faixa de Gaza passou a ter um presidente. Esse presidente é um radical eleito, certo, para governar esse território. O senhor Mahmoud Abbas, ele é o sucessor de Arafat. Então ele tem ideias conciliatórias com Israel. Só que as ideias conciliatórias de Mahmoud Abbas divergem das ideias de Ahmed Korei.
Além disso, em 2009, o retorno de Netanyahu ao poder, ou seja, ele está no cargo já há um bom tempo. Ele está aí há uma década praticamente no controle à frente de Israel. E quando ele volta ao poder, obviamente isso fecha a maioria dos caminhos para o processo de paz. Sendo assim, em 2016 também teve a morte de um líder pacifista, o ex-presidente de Israel, Shimon Peres, que foi derrotado por Netanyahu quando disputou eleições para primeiro-ministro. Mas ele foi presidente de Israel durante vários anos. Bom, quem é o atual presidente? Um cara chamado Reuven Rivlin, que é também do mesmo partido de Netanyahu, do Likud, então radical. Então, em 2014, desde 2014, que Israel tem um presidente que é um radical no poder, também chamado, seu nome pouco importa, mas o fato que importa é a sua ideologia. E por último, em 2017, os Estados Unidos da América, do então presidente Donald Trump, anuncia a transferência da Embaixada dos Estados Unidos da cidade de Tel Aviv, que é a capital oficial de Israel, para Jerusalém, que é a capital histórica, que os judeus querem que seja a sua capital. Então aqui aparece, tá certo, a campanha de Trump, não é isso? Trump quer justamente provocar os palestinos com isso, ou agradar os judeus radicais. Então, Benjamin Netanyahu e Donald Trump são duas figuras da extrema-direita que não querem saber de negociação de paz, eles querem um estado de provocação, de beligerância. E, em 2019, Netanyahu chegou até a renunciar ao seu cargo de primeiro-ministro. Por quê? Ele perdeu maioria no Congresso, no parlamento, o chamado Knesset. Porém, o seu opositor, Benny Gantz, do Partido Azul e Branco, que é a oposição ao Partido Likud atualmente, também não conseguiu formar um governo. Ele não conseguiu ter maioria no Congresso. Então a situação política em Israel está muito indefinida e Netanyahu provavelmente deverá continuar no poder com a sua política radical contra os palestinos. Ou seja, a situação não está fácil na região. São vários momentos aí de retrocesso no processo de paz, infelizmente. Então, sobre esse assunto, é o que eu teria para passar para vocês. Espero ter contribuído com o conhecimento e um abraço, até mais. Tchau, tchau.